Cara, eu queria saber também essa parte da medicina. Sim. Como que ela entrou na sua vida? Gabriel... E pra quem não sabe, faz medicina também. Você vê, eu não acredito, eu duvido... Não duvido. De você eu não duvido. Mas eu acho que seria muito mais difícil você fazer tudo que você faz hoje se você não tivesse passado pelo exército. Tipo, principalmente na parte de disciplina. Sim. Porra, tanta coisa que você faz. Sem dúvida. Eu transbordei os conhecimentos da área militar pra minha vida pessoal. O que eu vivo hoje, né, o método estratégico de desenvolvimento pessoal que eu adotei pra mim, ele tem uma grande contribuição do que eu aprendi no exército. Do que eu aplicava, do que eu ensinava, do que eu ministrava no exército. Muitas coisas do desenvolvimento pessoal hoje é bonitinho. Você ama ver o teu influenciador falando de desenvolvimento pessoal. Acordando 5 da manhã. Caramba, indo correr na praia. Enquanto a babá tá cuidando dos filhos e tem uma empregada pra cuidar da casa. E tem... Cara, o desenvolvimento pessoal pra mim, alta performance de verdade, é aquela mãe solteira, irmão. Que tem um filho em casa e mesmo assim trabalha em 2 empregos pra poder bancar o alimento da casa. Que se desdobra entre os estudos e entre o trabalho para um dia poder dar, de fato, uma situação um pouco melhor, uma condição um pouco melhor para sua família. É aquele pai que se despede dos filhos e da esposa todo dia pela manhã, vai pegar o metrô lotado, depois pega mais um ônibus e trabalha todos os dias e estuda para tentar mudar aquela situação e por fora ainda chega cansado do trabalho, vai treinar porque ele quer se tornar alguém melhor, porque ele se ama, porque ele quer se cuidar, depois ele vai estudar para o concurso público, depois ele pensa em empreender e começa alguma coisa. É aquele microempreendedor, cara, que abre um salão de barbeiro, que aprende a cortar cabelo e começa de fato a querer mudar a própria vida. Esses são os heróis da alta performance. Não é o influenciador, o coach da internet, que vai te falar o que fazer, o que não fazer, como treinar, o que é alta performance e o que não é. Isso é muito bonitinho. Você repetir as frases de um livro, pega lá Napoleão Hill, nossa, é lindo, cara. Mas aplica isso na vida de verdade. Aplica isso para um ser humano de verdade, que vive a vida real como ela é. Que chega no mercado e tem que fazer conta pra saber se vai conseguir comprar tudo. Vai falar pra um cara desse de alta performance, do jeito que falam na internet? É por isso que eu gosto de sugerir um plano real de alta performance. De desenvolvimento pessoal, não no que é o ideal, o que é bonitinho, mas o que é aplicável pra pessoas de verdade. Tu entende? Uhum. E eu trouxe muito isso, de fato, do exército. Mas por que a medicina, cara? E por que falar de pessoas da vida real? Por que olhar pra elas e não olhar só pra quem tem dinheiro ou pra coisas do tipo? Eu venho do subúrbio do Rio. E eu fui uma criança que tinha muitos problemas de saúde, Gabriel. Muitos. Problemas respiratórios, adenoide, dores de cabeça, problemas posturais, de crescimento ósseo. Eu tive muitos problemas de saúde. E eu vi a realidade dos meus pais terem que acordar 3, 4 horas da manhã pra ir pra fila do SUS, pra tentar pegar uma senha, pra tentar pegar um número, pra eu tentar ser atendido. Meu pai tem problema de tireoide, ele ia lá, pegava o pedido do exame para depois de 1 mês poder fazer. O SUS é um sistema lindo. A teoria do SUS é algo fantástico. Porém, a gente não pode mentir que hoje não dá vazão para um atendimento de qualidade. E eu ficava pensando, cara, por que a gente não pode ter um atendimento de qualidade? Porque a gente é pobre, irmão? A gente paga imposto. Por que será que eu chego lá no médico e ele nem olha pra mim direito? Tenho certeza que você tá me assistindo aqui, você já passou por isso. Você chega lá no médico, ele nem tirou ele do papel. De pirona e soro fisiológico. E nem olha pra você, cara. E muito criança eu comecei a achar aquilo ali um absurdo. E aí um dia eu perguntei pra minha mãe, como é que a gente faz pra ser médico? Ela, filho, isso não é pra gente não, tem que estudar muito. Tem que ser alguém que se dedica só pra isso a vida toda. É muito difícil. E aí criança eu falei, cara, acho que eu posso ser médico. Eu quero ser médico. Eu lembro que até tia primo dava uns tapas na cabeça assim, porque parecia loucura, parecia devaneio. Uma criança falando que ia ser astronauta ou algo do tipo. E existem certas camadas da sociedade, cara, que aniquilam sonhos, Gabriel. Existem pessoas hoje com potencial incrível, cara, pra ser, nossa, o novo inventor, o novo Albert Einstein, sabe? O novo Da Vinci. A gente tem todos os dias incríveis jogadores em potencial, mas que estão deixando os seus sonhos de lado porque tem que viver com uma outra realidade, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que sustentar a casa desde muito cedo. Então é muito difícil pra você falar, por exemplo, pra mim, quando eu era criança, vai sim, você pode sim um dia se tornar médico. Eu nunca nem tive médico na família. Quando eu comecei a sonhar em ser médico, eu não tinha nem ninguém que tinha concluído o ensino superior na minha família ainda. Então parecia sim um devaneio de criança. Eu sempre alimentei isso dentro de mim, eu deixei guardadinho lá dentro, sabe? Começou lá atrás. Cara, foi ainda criança. E aí depois, me formando... Eu queria ser astronauta, sabia? É mesmo? E o que te impede de ser? Que eu não quero mais. Isso. Não faz sentido. Era um devaneio infantil. Era um devaneio infantil. E o que começou pra mim como devaneio infantil foi se tornando um sonho, depois um objetivo de vida, depois uma meta. Eu
Eu passei pro Exército em 2014. Passei 2 anos de formação, 2015, 2016, e eu me formei 3º sargento do Exército Brasileiro. Viajei por vários estados, passei por várias cidades, participei de várias operações. Ganhei o prêmio, por conta do audiovisual, de melhor filme do Exército Brasileiro em 2017. Participei de várias operações de segurança pública. E aí, nesse mesmo ano, 2017, eu pensei, cara, e se eu voltasse a estudar? E se eu fizesse o Enem? Mas até então era algo muito difícil, porque ainda parecia um devaneio muito louco. Nunca na história do país, um 3º sargento logístico tinha passado para medicina federal. Isso parecia irreal. Antes de mim, que se tem notícia, só Enéas foi candidato à presidência, só que ele era sargento de saúde. Eu era sargento logístico. Eu tava lá com a tropa. Eu era sargento logístico num batalhão de infantaria. Então eu ia com fuzil, ia com pistola, normal para as operações. E aí, cara, eu estudei 5 meses e fui aprovado para cursar medicina na Universidade Federal da Paraíba. Primeira vez na história do país, cara. Muito louco, né? Que doideira, mano. E aí começou a batalha real. Peraí, quando que isso começou? Eu passei em 2017. E você tá até hoje lá? E ainda tô na medicina. Eu tive que parar 1 ano. E foi difícil pra caramba, cara. Quando eu passei, a princípio eu não ia poder cursar. Porque minha família dependia do meu salário, eu dependia do meu salário, eu morava num outro estado, do outro lado do país, não tinha ninguém lá, tinha que bancar a casa, tinha que viver. E tanto o meu trabalho como sargento no batalhão, ele era integral, quanto a medicina era integral. Eu não podia conciliar os dois, era impossível. E aí veio uma proposta do comando pra mim, sem eu nem procurar, pra eu ser transferido, passado à disposição do hospital de guarnição, de onde eu tava servindo, pra que eu pudesse trabalhar no período noturno, porque lá tinha expediente durante a noite. E aí durante 2 anos, eu estudei das 7 até as 5, aí eu treinava de 5h30 até 6h30, e de 7 até 1 da manhã eu trabalhava nesse hospital. Tirava serviço 24 horas, sábado sim, sábado não. Por 2 anos foi assim, segundo meu sonho. Era muito cansativo, cara. Mas por 2 anos foi assim. Até que chegou um comandante novo no meu batalhão e o cara achou um absurdo ter um sargento estudando medicina. E o cara me puxou de volta pro batalhão só pra eu não poder mais conciliar com o curso, tu acredita? Aí foi esse 1 ano que você ficou. Cara. Gabriel, eu achava que... Eu vou ser sincero. Criado em um ambiente muito hostil, um ambiente violento, você acaba criando algumas camadas em volta de ti que nem sempre são necessariamente positivas ou benéficas, mas que normalmente são uma armadura que você precisa ter. E eu achava que saúde mental era frescura, era mimimi, depressão. Puxa, que depressão? O que é isso, cara? Não existe. Até que um cara chegou e, pela vontade dele, ele me impediu de continuar seguindo meu sonho. E eu lembro até hoje, cara. Eu passei a noite estudando pra uma prova. No dia seguinte recebi uma ligação. Ramon, o comandante quer conversar contigo, o comandante novo que chegou aqui e tal. Aí eu cheguei lá, aí recebi a notícia: olha, a partir de hoje você já tá cumprindo o expediente aqui. Faltava meia hora pra eu fazer minha prova. Eu no meio do período. Aí eu não entendi, eu não processei muito bem. Me demorou pra cair a ficha que aquilo ali tava acontecendo. E aí eu lembro que o major falou pra mim assim: Ramon, você quer ser sargento ou quer ser médico, cara? Como se as diferenças dos graus hierárquicos também representassem uma diferença de capacidade ou de sonhos que você pode ter, sabe? E foi muito difícil pra mim, cara. Eu perdi a vontade de treinar, que era algo que eu amava. Perdi a vontade de estudar, perdi a vontade de comer direito. Não cuidava nem mais de mim, cara. Eu comecei a engordar. E aí eu fui muito perseguido no trabalho. Me tiraram da função que eu desempenhava muito bem, que era a função de instrutor. Me botaram numa função administrativa, burocrática. E aí eu errava muito no trabalho. E minha cabeça... Eu sempre fui muito bom no que eu fazia. Eu comecei a perder rendimento. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Aí eu procurei ajuda profissional e fui diagnosticado com a depressão. Ela me acompanhou por praticamente 2 anos, cara. Fiz tratamento medicamentoso, tratamento psiquiátrico, acompanhamento com a psicóloga. E foi uma das fases mais difíceis da minha vida, Gabriel. Mas também uma das fases mais decisivas pra mim, cara. E tudo foi depois, foi nesse 1 ano aí. Depois daí começou a vir essas bombas. Foi doideira, cara. Foi um adoecimento muito, muito profundo. E rápido, né? É porque a gente que é homem, cara, a gente não conversa muito sobre isso, irmão. Ah, não mesmo. A gente não fala sobre saúde mental, a gente não tem espaço de convivência pra trocar ideia, pra falar como a gente se sente. Ah, isso é besteira, pô, que isso? Tá, é mulherzinha, sabe? Pra falar a verdade, eu não sei nem como lidar.
Tão desacostumado que eu, tipo, não tenho amigo assim que chega, mano, tô mal, sei lá, se chegar eu vou ficar assim. Pode falar, mas eu não sei como falar pra você, sabe? É uma loucura, cara. Nessa. É uma loucura. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.